Então eu falo para vocês, observem a sua criança, porque muitas vezes ele está sentindo algo. Antes dele externalizar aquela dor, ele sente. Então, as pessoas às vezes acham que é tudo do autismo, e não é necessariamente dessa maneira. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Autismos e Nós. Eu sou Cíntia, mãe da Elídia, uma menina autista de 6 anos. No vídeo de hoje nós vamos abordar o tema regulação. Regulação, de uma maneira bem simples e prática, nada mais é do que o equilíbrio entre as emoções. Por que o equilíbrio? Porque você passa por algum estímulo externo ou interno, e aí você sente, né? Você tem uma emoção acerca daquela situação, e aí você sabe como lidar, como fazer o seu equilíbrio interior. No caso de uma criança autista, normalmente ele tem essa predisposição ao desequilíbrio, ele não consegue entender o sentimento que ele tá sentindo naquele momento, né? A emoção, o que está acontecendo com o seu corpo. Então ele se desregula. Desregular nada mais é do que nós chamamos, né? As mães chamam de crise, né? Uma criança autista está em crise, que é diferente de uma birra, né? De uma pirraça, de uma criança qualquer. Normalmente, a criança, quando ela se desregula, quando ela entra em crise, ela não se dá conta do que está acontecendo em volta. Por exemplo, uma criança, no caso da minha filha, por exemplo, ela se machuca, se arranha, se tiver alguém perto, dependendo da situação, ela pode machucar a pessoa, mas normalmente ela se machuca. Normalmente uma criança hipossensível, que é uma criança buscadora, busca a sensibilidade, ela se arranha, ela se aperta, então é para ela, entendeu? Mas uma criança, por exemplo, hipersensível, pode ser para quem está em volta. E é uma coisa involuntária, ela não quer machucar a pessoa, mas ela precisa extravasar, ela precisa transbordar aquilo que ela não consegue entender. Então, vou dar um exemplo prático. Nessa semana que eu escolhi falar sobre regulação, a minha filha, que já tinha muito tempo, né, ela não tinha nenhuma crise, ela passou por 2 semanas mais ou menos um pouco mais complicadas, ela estava um pouquinho mais nervosa, devido a um problema interno, né? Ela estava com prisão de ventre, ocasionada por uma outra situação, então ela estava com uma constipação que estava incomodando, né? Ela estava com a barriga inchada, ela tinha gases, não conseguia evacuar, então ela estava irritada. Então, em algum momento, algo externo, de repente, provocou, né, esse descontrole das emoções dela e ela entrou em crise. Provavelmente, pelo que eu pude entender da situação, ela vinculou esse momento de dor, sabe, de uma situação ruim, ela vinculou a um local onde nós estávamos indo. E quando eu parei o carro, né, ela se descontrolou, porque ela estava imaginando que ela ia para aquele lugar onde ela sentiu dor. Vamos procurar uma florzinha com a mamãe? Vamos procurar uma florzinha com a mamãe? Você ajuda a mamãe a procurar uma florzinha? Vamos ajudar a mamãe a procurar uma florzinha? Vamos ajudar a mamãe a procurar uma florzinha? Vamos? Vamos ajudar a mamãe a procurar uma florzinha? Mas a dor era dela, era interna, não era vinculada ao local, mas ela fez essa vinculação. Então, o que nós tivemos que fazer? Tratar essa desvinculação, que nós ainda estamos fazendo, para ela desvincular o local onde ela estava, com aquela dor que ela estava sentindo, para ela conseguir dar continuidade, né, nos tratamentos da terapia. Então, o que acontece? Muitas crianças, eu entendo que seja algo externo, né? Principalmente para as crianças hipersensíveis, pode ser uma luz, pode ser um barulho, pode ser uma cor, pode ser pessoas falando, pode ser um abraço a mais, pode desregular uma criança.
No caso de uma criança com dor ou com algum tipo de desconforto interno, também pode gerar essa desregulação. Então eu falo para vocês, observem a sua criança, porque muitas vezes ele está sentindo algo. Antes dele externalizar aquela dor, ele sente. Então, as pessoas às vezes acham que é tudo do autismo, e não é necessariamente dessa maneira. E o que diferencia isso? O nosso olhar. O olhar da pessoa que está cuidando, o olhar observador. Porque eu entendi que esse momento da minha filha era um momento interno, mas que ela estava externalizando e vinculando ao local. Então eu tinha que tomar uma atitude, né, para que esse vínculo fosse, digamos que, quebrado, né, e nós voltássemos a estabelecer o vínculo que tinha anteriormente. Mas a questão da regulação em si, eu ouço muitas pessoas falando, tem que ignorar, tem que isso, porque às vezes considera como se fosse uma birra, mas não é uma birra, gente, não é uma birra. É uma coisa, para quem está assistindo, é desesperador, porque a criança fica descontrolada. Então, normalmente, o que nós mães fazemos? Nós temos que dar um conforto para os nossos filhos. Quando eu falo em conforto, vou dar exemplo prático, né? Porque às vezes só falar fica difícil de entender. É um abraço, se a criança gosta de abraço, tá? Se não gosta, você não vai fazer. Mas, por exemplo, no caso dos hipossensíveis, que é o caso da minha filha, um abraço, eu vou dar nomes ao que ela está sentindo. Eu sei que você está frustrada, minha filha, eu sei que você está chateada porque você queria tal coisa, ou porque você está sentindo isso, você está sentindo um desconforto assim, a mamãe sabe como é que é, mas é assim mesmo, mas vai passar. Assim como, por exemplo, quando você vai levar para tirar sangue. Eu vejo muitas mães, né, fazendo, tentando fazer com que aquilo se torne menos dolorido. Mas a picadinha existe, ela vai sentir a dorzinha. Então não adianta eu falar para a criança que não vai doer, porque quando a dorzinha chegar, primeira coisa que ela vai pensar, mas não ia doer, mas está doendo. Então normalmente eu faço um pouco diferente. Normalmente eu falo sempre a verdade, mas de uma maneira um pouco mais sutil. Eu falo, olha, vai doer um pouquinho, é uma picadinha de formiga, mas logo vai passar, porque é necessário para fazer um exame, para ver se você não tem nenhum dodói. Eu explico tudo. A gente tem o péssimo hábito, né, isso já me incluiu em algum momento, de achar que uma criança autista não entende. E a criança autista muitas vezes entende melhor do que nós imaginamos. Então, eu sempre busco falar a verdade de uma maneira amenizada, né? Não vamos ser tão categóricos em falar tudo ao pé da letra, mas eu procuro mostrar aquela realidade de uma maneira sutil. Por exemplo, quando eu vou tirar sangue, eu tiro antes, eu vou narrando o que está acontecendo. A tia vai amarrar aqui, a tia vai picar igual uma formiguinha, vai tirar o sanguinho, vai doer um pouquinho. Doeu um pouquinho, mas já tá passando. E aí eu vou narrando isso para ela entender qual que é o processo, porque muitas vezes eles não têm esse processo na cabeça, eles não entendem o que vai acontecer. Então, o fato de não entender o que vem na frente pode desregular a criança. Então, eu faço essa narrativa com tudo que aconteceu quando extraiu o sangue de mim, e aí a próxima é você. Agora, a mamãe tirou sangue, agora é hora de tirar sanguinho da Elide para fazer o exame. Por quê? Porque tem que olhar se tem bichinho, se tem dodói, para passar um remedinho. Então, assim, narrar para a criança é muito importante e dizer para ela que você tá ali. Minha filha, eu sei que você está sentindo esse sentimento, é assim mesmo, dá esse friozinho na barriga, dá essa dorzinha aqui no coração, mas é assim, e daqui a pouco vai passar, a mamãe tá aqui com você. Então, eu acho que esse momento de conforto é necessário para a criança, e ela vai se acalmando, com o passar dos minutos ela vai se acalmando. Muitas crianças, às vezes, se você mudar o foco, se você sabe que a criança gosta muito de um carrinho, né, de um brinquedo específico,
Então, muitas vezes você pode desfocar da crise fazendo alguma brincadeira com o brinquedo predileto da criança. Isso pode fazer com que ele tire o foco daquele sentimento ruim e foque em um sentimento legal, bacana. Isso pode ajudar também a regular. Mas o que eu falo é conhecer a sua criança. Cada autista é de uma maneira. Então, o que me regula não regula a outra pessoa. O que regula a outra pessoa não me regula. Então, nada mais do que observação para ser, assim, de valiosíssima informação na hora de auxiliar as crianças nessa regulação. Então, se essa informação te ajudou ou se pode ajudar uma outra pessoa, compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal e até o próximo vídeo.